Eu vou te contar como foi o período antediluviano. Antes do dilúvio, o mundo era um lugar diferente. Era um tempo em que a inocência e a pureza ainda predominavam sobre a terra. Deus havia criado o homem e a mulher, Adão e Eva, e os colocou em um jardim chamado Éden. Nesse jardim tudo era perfeito e eles desfrutavam da comunhão direta com Deus. Deus os havia instruído a não comer do fruto de uma árvore específica, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era um teste de obediência e confiança. Infelizmente, eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido, introduzindo o pecado e a separação de Deus na história da humanidade. Esse ato inaugurou um novo capítulo na história da humanidade, com a natureza sendo afetada e a corrupção humana. A desobediência de Adão e Eva trouxe consequências devastadoras. O pecado entrou no mundo, trazendo consigo dor, sofrimento e morte. A harmonia inicial entre os seres humanos e a criação foi quebrada. O relacionamento íntimo com Deus foi interrompido, e eles foram expulsos do jardim do Éden, perdendo o acesso à árvore da vida. Com o passar do tempo, a maldade e a corrupção se espalharam pela terra como uma sombra crescente. As pessoas se afastaram de Deus e seguiram seus próprios caminhos egoístas. A busca pelo poder, prazeres imediatos e satisfação pessoal tornou-se a norma, substituindo a busca pela vontade divina e a comunhão com Ele. A violência e a injustiça tornaram-se comuns, refletindo a decadência espiritual e moral da humanidade. Os corações se endureceram e a empatia deu lugar à indiferença. A humanidade afastou-se cada vez mais de seu propósito original de refletir a imagem de Deus e cuidar da criação. A corrupção não se limitou apenas às relações humanas. A própria natureza foi afetada pelo pecado, resultando em desequilíbrios ecológicos, desastres naturais e doenças. O mundo que antes era um reflexo da perfeição divina, agora era marcado pela imperfeição e pelo caos. No entanto, mesmo nesse cenário sombrio, Deus não abandonou a humanidade. A promessa de redenção e restauração foi dada desde o início, quando Deus falou sobre a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, simbolizando a vitória sobre o pecado e a morte. Nesse período viveu Enoque, um homem temente a Deus. Ele viveu nesse período tumultuado da história da humanidade de corrupção e maldade. Enoque não era apenas mais um indivíduo em meio à multidão. Ele era conhecido por sua fé inabalável e sua comunhão íntima com Deus. Enquanto muitos se desviavam do caminho da verdade, Enoque permanecia firme em sua devoção ao Criador. Sua vida era um testemunho vivo da possibilidade de viver em retidão mesmo em tempos corruptos. Andar com Deus não era apenas uma expressão vazia para Enoque, era uma realidade palpável em sua jornada diária. Ele buscava a vontade de Deus em tudo o que fazia, desde suas ações até seus pensamentos mais íntimos. Sua fé não era superficial, mas profunda e transformadora. Enoque não se contentava em apenas seguir as normas externas. Sua fé era pessoal e genuína, permeando todas as áreas de sua vida. Ele entendia a importância da comunhão íntima com Deus, não apenas como uma obrigação religiosa, mas como a fonte de sua força e inspiração. Em um tempo em que a moralidade estava em declínio e a fé era desafiada, Enoque permaneceu como uma rocha inabalável. Sua vida exemplar era um farol de esperança em meio à escuridão espiritual que cercava a humanidade. Ele mostrou que é possível viver uma vida de retidão e santidade, mesmo em um mundo corrupto. O relacionamento de Enoque com Deus não passou despercebido. Sua fé e sua devoção foram recompensadas de uma maneira extraordinária. Ao contrário da maioria dos mortais, que experimentam a morte física, Enoque foi levado diretamente ao céu por Deus. Sua ascensão foi um testemunho do favor divino sobre sua vida, e uma demonstração do poder de Deus em elevar aqueles que o buscam de todo o coração.
Essa história não é apenas um relato do passado. É um lembrete atemporal da importância da fé e da comunhão íntima com Deus. Em meio aos desafios e provações da vida, podemos nos inspirar na vida de Enoque e buscar a mesma intimidade com nosso Criador. Sua jornada nos ensina que, mesmo em tempos difíceis e corruptos, a presença de Deus é nossa maior força e refúgio. Enoque é um exemplo vívido de que a fé genuína não conhece limites e que aqueles que confiam em Deus serão recompensados além de qualquer expectativa terrena. Sua ascensão para o céu ecoa a promessa divina de vida eterna para todos aqueles que perseveram na fé até o fim. Que essa história de Enoque nos inspire a buscar uma comunhão mais profunda com Deus e a viver uma vida de retidão e devoção, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Uma das características marcantes desse tempo foi a presença dos Nefilins, seres poderosos e gigantes que surgiram da união proibida entre anjos caídos e mulheres humanas. Essa união, uma violação direta das leis divinas, lançou uma sombra ainda mais escura sobre um mundo já marcado pelo pecado e pela corrupção. Os Nefilins eram figuras temidas e reverenciadas por sua força e influência maligna. Sua estatura imponente e poder destrutivo contribuíram para a atmosfera caótica e violenta da época. Sua existência era um lembrete sombrio das consequências devastadoras da rebelião contra Deus e da mistura entre os mundos espiritual e terreno. Esses seres não eram simplesmente gigantes físicos. Eram também gigantes espirituais, representando uma ameaça não apenas para os seres humanos, mas também para a ordem estabelecida por Deus. Sua influência maligna se espalhou como uma praga, corrompendo mentes e corações e alimentando a atmosfera de caos e depravação que dominava a terra. A presença dos Nefilins não era apenas uma anomalia, era um sintoma de um problema mais profundo. Representava a interseção entre o mundo espiritual e o mundo físico de uma forma distorcida e perigosa. A mistura entre anjos caídos e humanos resultou em uma linhagem de seres que desafiavam as leis naturais e divinas, desencadeando uma espiral de eventos que levaram a crescente corrupção e violência na Terra. A história dos Nefilim serve como um lembrete sombrio das consequências da rebelião e da desobediência a Deus. Sua existência foi uma manifestação extrema da depravação humana e da influência maligna que permeava o mundo antediluviano. Eles personificavam a arrogância e a rebeldia contra Deus, buscando poder e domínio sobre os seres humanos. No entanto, apesar de sua força e influência, os Nefilins não estavam acima do juízo divino. O dilúvio, enviado por Deus como um ato de purificação e juízo sobre a terra, também marcou o fim da era dos Nefilins. Sua descendência foi exterminada junto com a grande maioria da humanidade, representando o fim de uma era marcada pela corrupção e violência desenfreada. É um lembrete vívido das consequências da desobediência e da busca por poder e domínio sem respeito pelas leis divinas. Sua queda serve como um aviso sobre os perigos da rebelião contra Deus e da corrupção espiritual que pode resultar dela. Nesse período também temos Noé. Deus escolheu Noé para uma missão extraordinária. Ele o chamou para construir uma arca, uma embarcação gigantesca que seria a salvação de Noé, sua família e representantes de todas as criaturas vivas durante o dilúvio iminente. Essa arca não era apenas uma embarcação física. Era um símbolo do plano divino de preservação e redenção em meio ao juízo. Noé não hesitou em obedecer ao chamado de Deus. Ele seguiu as instruções divinas com fé inabalável, mesmo diante das zombarias e incredulidade daqueles ao seu redor. Enquanto construía a arca, Noé também proclamava a mensagem de arrependimento e advertência sobre o juízo iminente que viria sobre a terra. Sua fé e dedicação despertou oposição e ridicularização. No entanto, Noé permaneceu firme em sua convicção de que estava cumprindo o propósito de Deus.
preparando-se para o julgamento que viria sobre a terra. A construção da arca foi um testemunho vivo da fé e obediência de Noé. Ele enfrentou desafios imensos, tanto físicos quanto espirituais, mas sua confiança em Deus nunca vacilou. Cada martelada na madeira da arca era um ato de fé, uma declaração de confiança na promessa divina de preservação e redenção. Enquanto o dilúvio se aproximava e as águas começavam a subir, Noé e sua família entraram na arca, juntamente com os animais, conforme Deus havia instruído. E então, as comportas dos céus se abriram, e as águas do dilúvio cobriram a terra, extinguindo toda a vida que havia sobre ela, exceto aqueles que estavam na arca de Noé. A arca se tornou um refúgio seguro em meio ao caos e à destruição. Durante 40 dias e 40 noites, Noé e sua família permaneceram na arca, confiando na fidelidade e proteção de Deus. Ao final do dilúvio, quando as águas se acalmaram e a terra secou, Noé e sua família emergiram da arca testemunhas vivas da providência divina. O chamado de Noé e a construção da arca são um testemunho poderoso da graça e misericórdia de Deus. Em meio ao juízo que veio sobre a terra, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor por causa de sua fé e obediência. Sua história nos lembra da importância de permanecer fiel a Deus, mesmo em tempos de adversidade e desafio. Noé e a arca são também um tipo de Cristo e da salvação que ele oferece. Assim como Noé foi o meio de preservação para sua família durante o dilúvio, Cristo é o meio de salvação para toda a humanidade, oferecendo redenção e vida eterna para aqueles que creem nele. Que isso nos inspire a confiar na fidelidade de Deus e a obedecer sua voz, sabendo que Ele é nosso refúgio seguro em meio às tempestades da vida. Após o dilúvio, quando as águas se acalmaram e a terra secou, Deus fez uma aliança solene com Noé. Ele prometeu nunca mais destruir toda a vida por meio de um dilúvio. Como sinal dessa promessa divina, Deus colocou no céu um arco-íris, simbolizando sua misericórdia e cuidado mesmo em meio ao juízo. O arco-íris não era apenas um fenômeno natural. Era um lembrete visível da fidelidade de Deus às suas promessas. Ele representava a esperança e a renovação após a tempestade, simbolizando a restauração e a redenção que viriam após o juízo. Essa história do período antediluviano nos ensina lições profundas sobre a importância da obediência a Deus, da fé em tempos difíceis e da confiança em suas promessas. Noé e sua família obedeceram às instruções divinas, mesmo quando parecia ilógico aos olhos humanos. Sua fé e obediência foram recompensadas com a preservação e a proteção divina. O dilúvio também nos lembra da realidade do juízo divino. Deus é justo e santo, e Ele não pode tolerar o pecado e a maldade indefinidamente. No entanto, sua misericórdia sempre acompanha seu juízo. Ele oferece uma saída, um caminho de redenção e salvação para aqueles que buscam sua face. A aliança de Deus com Noé não foi apenas para aquela geração. A aliança de Deus é uma promessa eterna para toda aquela geração. Ele prometeu nunca mais destruir a terra para toda a humanidade, mostrando sua paciência e longanimidade para destruir a terra com essa promessa. É um lembrete da bondade e do paciência e longanimidade mesmo em meio aos tempos seus filhos. Portanto, olhamos para o arco-íris não apenas como um lembrete da bondade e do amor, mas como um sinal tangível mesmo em meio à fidelidade de Deus. Portanto, ele nos lembra que, para o arco-íris, mesmo em meio às tempestades da vida, natural, podemos confiar na promessa de Deus de redenção e restauração. Que a história do dilúvio e da aliança de Deus com Noé nos faça viver uma vida de fé, obediência e confiança em suas promessas eternas. A história do período antediluviano, com seus personagens marcantes como Noé, Enoque e os Nefilins, nos oferece lições profundas sobre a natureza de Deus, sua justiça e misericórdia, e a importância da fé e obediência. Esses relatos bíblicos não são apenas narrativas antigas, mas sim mensagens atemporais
que ecoam até os dias de hoje. Ao refletir sobre o dilúvio e a aliança de Deus com Noé, somos lembrados do cuidado amoroso do Criador por sua criação. O arco-íris, símbolo dessa aliança, continua a nos lembrar da promessa de redenção e restauração, não apenas física, mas espiritual. Assim como Noé confiou em Deus e obedeceu suas instruções, somos desafiados a seguir seu exemplo, buscando uma vida de fé e obediência diante do Criador. Mesmo em meio às tempestades da vida, podemos encontrar esperança e segurança na fidelidade de Deus. Que essa história nos inspire a viver de acordo com os princípios divinos, buscando sempre a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Que possamos ser testemunhas vivas da graça e do amor de Deus, compartilhando essa mensagem de esperança e redenção com o mundo ao nosso redor.